Oiê, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí, que vocês estejam bem, que estejam tranquilos e tranquilas. A gente começou a falar sobre a redação do Enem na nossa última aula e eu falei com vocês sobre a avaliação da competência 1, que é aquela que avalia a adequação à norma culta, ou seja, se o seu texto está dentro ou não das normas gramaticais. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a competência 2, que é a competência que avalia ao mesmo tempo dois critérios de correção na redação do Enem, tá? Quais são esses dois critérios? São critérios importantíssimos. Gente, eu ouso dizer que a competência 2 talvez seja a competência mais importante de você compreender como funciona. Isso por quê? Porque ela vale 200 pontos, assim como todas as outras competências, só que tem uma diferença na competência 2 que é fundamental em relação às outras competências, que é, se você zerar a competência 2, você zera o texto inteiro, ou seja, você zera a redação da sua prova. Por quê? A competência 2, gente, ela vai avaliar ao mesmo tempo dois critérios: o critério de adequação ao tema e o critério de adequação ao gênero textual. Se você não se adequa ao tema, ou seja, se você foge do tema proposto pela banca de correção, você zera a redação. E se você não se adequa ao gênero, ou seja, se você não escreve uma dissertação argumentativa e você escreve uma narração, ou um relato, ou uma carta, você também zera a sua redação. Então, é super importante você compreender como é feita a avaliação da competência 2, como o corretor vai olhar para o seu texto quando ele pega a sua prova e vai avaliar de 0 a 200 a competência 2. Vamos lá comigo, então, pensar um pouquinho em quais são esses critérios que vão ser avaliados na competência 2. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o tema, tá? Então, a adequação ao tema, gente, por mais que a gente ache que é alguma coisa muito abstrata, né? Muito subjetiva, um corretor acha que é uma coisa, outro corretor acha que é outra. Então, nossa, tem um tema ali de redação, como é que eu sei, Mari, se eu fugi ou não do tema? Como é que eu sei se eu falei do tema completo ou não, né? Vocês saem da prova do Enem completamente malucos, achando que vocês fugiram do tema sempre. Essa eu acho que é a maior angústia que eu recebo no meu WhatsApp sempre dos alunos, quando eles saem da prova. Mari, eu acho que eu fugi do tema, eu acho que eu não tratei do que tinha que tratar, enfim. Então, gente, vamos lá. Para você ter certeza que a sua redação tá dentro do tema, que você não fugiu do tema, que tá tudo bem com o seu texto e que você não zerou, o que você precisa saber? Como é que é avaliado o tema na redação do Enem? Então, o que o corretor olha para entender se o seu texto está dentro do tema ou não? E aí, é muito fácil, na verdade, né? A gente fica achando que é um critério muito abstrato, né, ou subjetivo, como eu disse, mas não. É um critério muito objetivo, muito prático, que o corretor usa para saber se o seu texto está dentro do tema ou não. E esse critério é palavras ou expressões-chave da frase temática. Como assim, Mari? Bom, lembra lá que a primeira coisa que você vai fazer se você for uma pessoa normal, como eu já disse na aula anterior, é abrir a sua prova e olhar o tema de redação, né? É um grande frisson sempre em torno desse tema da redação do Enem. Todo mundo quer saber o que vai cair na redação do Enem. Vários sites e perfis dizem que sabem, que vazou o tema. Isso é um grande frisson. Então, a primeira coisa que você vai fazer se você for uma pessoa normal, um ser humano que habita esta terra, é quando abrir a sua prova, olhar o tema da redação. Muito bem, primeira coisa que você vai fazer quando você olhar esse tema de redação é identificar quais são as palavras ou as expressões-chave da frase temática. Então, você vai ter sempre uma frase temática lá, certo? O que você vai fazer? Primeira coisa, identificar quais são as palavras ou expressões mais importantes dessa frase. E essas expressões ou palavras são aquelas que vão ser olhadas pelo seu corretor no seu texto para saber se a sua redação está dentro do tema ou não. Como assim, Mari? Vamos lá. Coloquei aqui para você o tema do ano passado, né? O tema de 2021 da redação do Enem, que foi
invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Era um tema que tratava da ausência de documentos, né, do registro civil das pessoas e como essa ausência invisibiliza esses seres humanos, esses indivíduos, e faz com que eles não tenham acesso a direitos básicos, ou seja, que seja negada a eles a cidadania, tá bom? Aí, o que eu preciso pensar? Nessa frase temática, ou seja, na frase que está lá em negrito, que vai ser a frase motivadora para você fazer sua redação, existem normalmente 3 palavras ou expressões-chave que vão ser a base para a avaliação do seu texto, para saber se ele está dentro do tema ou não. Nesse caso aqui, quais são as 3 palavras ou expressões? Invisibilidade é a primeira, registro civil é a segunda e acesso à cidadania é a terceira, tá? Essas 3 palavras ou expressões-chave precisam estar na sua redação obrigatoriamente, tá, gente? Então, pelo menos uma vez, você tem que trabalhar com invisibilidade, com registro civil e com acesso à cidadania. Essas 3 palavras ou expressões precisam estar presentes no seu texto obrigatoriamente. Mari, isso quer dizer o quê? Que se eu coloco a palavra invisibilidade, se eu coloco a palavra registro civil e se eu coloco a expressão, né, registro civil, e se eu coloco a expressão acesso à cidadania no meu texto, eu já tenho nota máxima de tema? Não é a nota máxima, mas você já tem uma nota de adequação ao tema. Ou seja, você já conseguiu tratar do tema, das palavras do tema que estão colocadas aqui na sua frase temática. Então, gente, como é que eu vou saber se eu estou dentro do tema ou não? Bom, você usou as palavras ou expressões-chave? Então, você está dentro do tema. Se você não usou, você ou tangenciou ou fugiu realmente do tema. Se no meu texto em nenhum momento eu falar sobre invisibilidade, em nenhum momento eu falar sobre registro civil, em nenhum momento eu falar sobre acesso à cidadania, então eu vou zerar minha redação, porque é 0 de tema, tá? Mari, mas e se eu só falar sobre acesso à cidadania, mas eu não falar sobre registro civil e nem sobre invisibilidade? Bom, aí você fez o que a gente chama de tangenciamento do tema, que quer dizer o quê? Você passou pelo tema, mas você não abordou o tema de maneira completa. Porque se você tivesse abordado o tema de maneira completa, você teria falado sobre invisibilidade e registro civil, certo? Ah, Mari, eu falei sobre registro civil e acesso à cidadania, mas não falei sobre invisibilidade. Eu vou ter nota descontada, porque eu estou tangenciando o tema. Teve um dos aspectos do tema que eu não tratei. E isso é muito sério, tá, gente? Então, a primeira coisa que você faz é fazer o que a gente chama de recorte temático, ou seja, identificar quais são essas palavras ou essas expressões-chave da frase temática, porque assim você não corre o risco de fugir do tema, tá bom? Precisam estar presentes no seu texto essas palavras ao menos uma vez. Dica importante: se você quer já garantir a sua nota de adequação ao tema logo na sua introdução, o corretor está ali lendo, ele já conseguiu identificar que seu texto está no tema, como é que você faz isso? Já coloca essas palavras na sua tese, ou seja, já coloca essas palavras na sua introdução, logo no começo do seu texto, já mostra que você está adequado ao tema, que você sabe quais são as palavras-chave, que o seu texto vai tratar do tema, tá bom? Isso é super importante. Então, adequação ao tema eu resolvo dessa maneira. E a segunda ideia, né, o segundo critério que vai ser avaliado dentro da competência 2, como eu falei para vocês, é a adequação ao gênero textual. Qual é o gênero textual pedido pela maioria dos vestibulares do país e pelo Enem, né? É a dissertação argumentativa ou a dissertação escolar. O que é a dissertação argumentativa ou a dissertação escolar? É um texto que tem como objetivo defender um ponto de vista sobre um determinado tema. Esse é o objetivo da dissertação, gente, a defesa de um ponto de vista sobre um determinado tema. Anotou isso aí?
Então, o seu texto necessariamente precisa fazer isso para ser um texto dissertativo, certo? Se ele não cumpre o objetivo do gênero, que é defender um ponto de vista, como é que ele vai ser um texto dissertativo? Então, eu preciso tomar bastante cuidado com essa questão, né? Para o meu texto ser um texto dissertativo, quais são as características que ele precisa ter? E aí, eu vou te falar duas muito importantes. Primeiro, que você já está cansado de saber, a estrutura de um texto dissertativo argumentativo é introdução, desenvolvimento e conclusão. Mari, quantos parágrafos eu faço para cada uma dessas partes no meu texto? Vamos lá, redação do Enem. Você tem 30 linhas muito pequenininhas, um espaço pequeno para fazer muita coisa, porque todas as competências têm que ser cumpridas nesse pequeno espaço de linhas. Para isso, eu sugiro que você faça na redação do Enem sempre 4 parágrafos, tá? Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um último parágrafo de conclusão, que vai coincidir também com a sua proposta de intervenção social, que é uma exigência da redação do Enem. A gente ainda vai falar sobre a proposta de intervenção social numa próxima aula. Fica aí que eu vou te dar, inclusive, um modelinho de proposta de intervenção social infalível para você tirar 200 pontos nessa competência, tá? A gente ainda vai falar sobre isso. Mas voltando para cá, vamos pensar um pouquinho, então, nessas 3 partes da dissertação, né, do texto dissertativo argumentativo. O que eu tenho que fazer em cada uma dessas partes? Vamos lá. Na introdução, é necessário que você apresente o assunto, apresente o tema e relacione esse tema com a sua tese. O que é tese, Mari? Vamos lá. Tese é uma das exigências de um texto dissertativo. A tese é o seu ponto de vista, é aquilo que você vai defender, tá? Então, como assim, Mari? O que é essa tese? Ela é um parágrafo inteiro? Ela é introdução inteira? Não, gente. Introdução é uma coisa, tese é outra. A tese está dentro da introdução, mas ela não é a introdução toda. Então, eu preciso primeiro fazer uma contextualização na minha introdução, preciso relacionar essa contextualização ao tema e aí apresentar a minha tese. O que é a minha tese? A minha tese é uma resposta ao tema. Anota isso aí. O seu tema de redação, ele vai ser sempre uma pergunta. Mari, mas como assim sempre uma pergunta? Você acabou de mostrar o tema de 2021 do Enem e ele não é uma pergunta, ele é uma afirmação, né? Invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Veja, não é uma pergunta, é uma afirmação. Ok, mas ele está te fazendo uma pergunta. É um tema que está trazendo um questionamento. Ainda que não esteja em forma de pergunta, há uma pergunta subentendida aqui. O que você faz para ficar mais fácil você construir uma tese? Transforme isso aqui numa pergunta. Que pergunta que poderia vir daqui, né? Invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Eu poderia dizer o seguinte: será que o registro civil, quando não existe, invisibiliza, impede a garantia de acesso à cidadania no Brasil? Né? Então, como é que eu relaciono essas 3 expressões ou palavras-chave em uma resposta a essa ideia aqui, né? Então, o que é a invisibilidade e o que ela tem a ver com o registro civil e com a garantia de acesso à cidadania no Brasil, né? A minha tese, ela tem que responder a esse questionamento. Então, gente, a tese, ela é sempre uma resposta ao tema. Ela tem que responder diretamente o questionamento que o tema está fazendo. Além disso, ela é uma afirmação. O que é uma afirmação, gente? Esqueçam isso de colocar pergunta na tese, de começar o texto com uma pergunta para ser respondida ao longo do texto e concluída no final. Não façam isso, é muito arriscado, tá? Muito arriscado, porque imagine o seguinte, o tema já é um tema amplo, presta atenção aqui em mim. O tema da redação é sempre um tema amplo, tá? O que você vai fazer com a sua tese? Você vai restringir esse tema. Então, de muitos aspectos que poderiam ser abordados, você vai escolher alguns na sua tese. E aí você vai
depois de apresentar a sua tese, desenvolver os argumentos em relação a essa tese. Então, você vai fechando até chegar numa conclusão, certo? Então, é como se o tema fosse amplo e você fosse fechando a discussão. Isso é importante porque você só tem 30 linhas, gente. Você não está escrevendo uma tese de doutorado com 50 páginas, com 100 páginas, com 300 páginas. Você está escrevendo uma dissertação de 30 linhas. Então, se você já tem um tema amplo e você faz uma pergunta em cima do tema, o que você está fazendo? Isso aqui. Em vez de você, restringir o tema, você está ampliando o tema. Ou seja, o que eu sempre falo, você está ampliando o tamanho do buraco para você cair dentro. Se já é difícil escrever 30 linhas sobre um tema amplo, você tem que, na sua tese, conseguir resumir os aspectos que vão ser trabalhados no seu texto e não fazer uma outra pergunta em cima desse tema para ficar mais difícil ainda você fazer esse movimento de fechamento e de conclusão. Então, gente, faça uma tese afirmativa. Isso já é meio caminho andado, já te ajuda demais quando você for escrever a sua redação, tá bom? Além disso, a tese é um guia da sua argumentação e eu quero que você foque nesse último aspecto aqui. Vamos pensar comigo o seguinte, a tese, ela sempre apresenta aquilo que vai ser trabalhado durante a sua argumentação, tá? Então, a tese espelha a argumentação espelha a tese. Sabe quando você pega um livro para ler, ou uma apostila do seu cursinho, da sua escola, e tem lá um sumário? Não tem isso? Lá no sumário tem quais são os capítulos, a numeração desses capítulos, o que vai ser trabalhado em cada um desses capítulos, E aí você consegue, a partir daquele sumário, ir lá naquela página e encontrar o conteúdo que você quer, não é isso? Imagina a tese mais ou menos como esse sumário da sua argumentação. Então imagina que na sua tese você apresenta aspectos que vão ser aprofundados e trabalhados na sua argumentação. O corretor, ele tem que conseguir olhar na sua tese e já enxergar os argumentos que vão ser trabalhados no seu texto. E ele tem que, depois de ler a sua argumentação, os seus argumentos, conseguir enxergar que você defendeu aquilo que você apresentou na sua tese, certo? Então, na introdução, você vai contextualizar o tema, você vai trazer a sua tese. Na argumentação, você vai provar a sua tese. Então, você vai trazer argumentos que comprovem aquilo que você afirmou lá na sua introdução. E na sua conclusão, no caso do Enem especificamente, você vai trazer uma proposta de intervenção social, ou seja, uma solução para os problemas que você abordou na sua argumentação, tá? Importantíssimo, gente, na redação do Enem é necessário que haja, então, uma problematização, certo? Vamos lá, esse tema aqui, que é o tema do ano passado, invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. A invisibilidade e o registro civil são um problema? Como é que eles são um problema? Como é que eu ligo esses elementos para que eles se transformem em um problema, de fato, e que esse problema demande uma solução prática? Então, vamos lá. A falta de registro civil invisibiliza os indivíduos que têm o seu acesso à cidadania negado. Muito bem. Então, vamos lá. A falta de registro civil, ela gera invisibilidade que nega o acesso a direitos para esses indivíduos, tá? Isso, gente, é uma linha de raciocínio que eu criei já, e é uma problematização. Isso tem que ser resolvido, Como é que eu resolvo isso? Então, eu preciso garantir o registro civil para que as pessoas passem a ser visíveis e para que elas possam ter acesso à cidadania, para que elas possam ter acesso a direitos. Certo, gente? Então, prestem atenção nisso. Na introdução, você vai contextualizar, apresentar a sua tese. Na argumentação, você vai provar, problematizar a partir dos seus argumentos essa tese. E aí você vai, na conclusão, propor uma solução
que resolva de maneira prática aquela problematização que você trouxe ao longo do seu texto, tá? Então, a competência 2, ela vai avaliar, resumidamente, o tema, né, a adequação ao tema, que tem a ver com a presença das palavras ou expressões-chave, e ela vai avaliar a adequação ao gênero, ou seja, basicamente, se o seu texto tem uma tese e se o seu texto tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão coerentes com essa tese, tá? Todos esses elementos que a gente trabalhou na competência 2, eles vão se resolver com uma única dica que eu vou te dar. Então, para você se adequar ao tema e para você se adequar ao gênero da redação do Enem, o que você precisa saber fazer? Um bom planejamento textual. O que é planejamento textual mesmo, gente? Planejamento textual é saber planejar passo a passo a execução da sua redação. É não esperar que desça um santo, uma entidade, qualquer coisa na qual você acredite te traga muita inspiração para você escrever um texto incrível. Isso não existe, gente. Não tem inspiração, tem técnica quando a gente fala de redação de vestibular, tá bom? Então, essa técnica, ela tem que ser pensada, ela tem que ser aprendida, ela tem que ser treinada para o dia que você chegar lá para fazer a sua prova, você saber exatamente o passo a passo do que fazer, qual o planejamento do seu texto, né? O que você faz número 1? Então, vou identificar as palavras-chave, fazer sinonímia. Número 2, eu vou fazer a leitura da coletânea, selecionar os argumentos que eu quero usar. Número 3, eu vou montar o meu texto, eu vou escrever minha tese e eu vou, a partir dessa tese, estabelecer uma relação de sentido, de causa e consequência, de adição, de contraposição, qual que é a relação de sentido que eu vou construir, né? Preciso saber isso. E por último, eu vou então montar o meu texto, eu vou escrever cada um dos parágrafos a partir dessa lógica. Eu preciso saber fazer um bom planejamento textual. Se eu sei fazer um bom planejamento textual, o meu corretor vai enxergar o tema na minha redação e o meu corretor vai enxergar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão coerentes e uma tese forte que me ajude a defender um ponto de vista. Tudo bem, gente? Então, a dica para a competência 2 é: faça um bom planejamento textual. E, importante, Mari, você acha melhor fazer rascunho ou fazer planejamento? Se você tiver que escolher, faça planejamento e não rascunho, tá? Mari, como assim? Então, eu vou escrever o meu texto direto? Fazer o planejamento já é fazer uma espécie de rascunho, mas é fazer um rascunho estratégico, tá? Então, é já saber o que vai em cada uma das partes do seu texto e organizar essas partes do seu texto. Se você fizer isso bem feito, você nem precisa fazer rascunho, porque com um bom planejamento, o seu texto já está montado estrategicamente e aí é só você escrever cada um dos parágrafos pensando nessa estratégia de montagem, beleza? Gente, eu vejo vocês numa próxima aula, espero que tenha ficado claro, né, o que é avaliado nessa competência 2. A gente se vê para falar da competência 3 na próxima aula. Até lá, um beijo para vocês e bons estudos por aí.